Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nos dirigimos à Tua santa presença, ó Pai, e Te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia, Senhor, nos concede da sabedoria do Teu Espírito Santo, da unção do Teu Espírito Santo, do poder do Teu Espírito Santo, da virtude do Teu Espírito Santo, não somente para compreendermos e entendermos a Tua palavra, mas para vivermos a Tua palavra. Nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então por toda a eternidade, louvando o Teu nome para todo sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento, juntamente com a amada igreja, estaremos meditando na lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, do dia 19 de abril de 2020. Nós estamos meditando, neste trimestre, sobre a Carta aos Efésios. Nossa Escola Bíblica Dominical, a Carta aos Efésios, igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós só poderemos vencer, queridos, com a ajuda do Espírito Santo. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traz ensino para a igreja, não só aos Éfesos daquela época, mas também para todos os crentes, em todas as épocas, a todo o povo de Deus, em todo o tempo. Amém. Queridos, o texto áureo da nossa lição nos diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Então, queridos, nós vamos encontrar nesta referência aos Efésios o tema da nossa lição de hoje. O tema da nossa lição é eleição e predestinação. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, na própria palavra, trazendo as definições para esses termos, como também tem outros termos, apesar que aqui não foram citados agora, mas dentro desses termos nós vamos encontrar também a vocação dos santos, porque além de eleitos, predestinados, nós somos chamados. E nós vamos encontrar em Romanos a palavra chamou. Chamar é vocar. Deus nos chamou, nos vocacionou. Deus também, Ele nos conduzirá a uma santificação por Jesus Cristo, seu Filho, apesar que o comentarista introduz isso na parte de eleição. E finalmente a igreja santificada será glorificada. Aí fala também de glorificação. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele mesmo glorificará a sua igreja. O tribunal de Cristo será para coroar a igreja. Após o arrebatamento, a igreja será coroada no tribunal de Cristo e entraremos na presença do Deus Todo-Poderoso, e as bodas do Cordeiro serão celebradas nos céus. Então, queridos, tudo que está sendo falado, nós não podemos estudar uma doutrina dissociada da outra. E é por isso que às vezes traz para algumas pessoas algumas dúvidas, que eles querem estudar eleição separadamente, predestinação separadamente, querem estudar vocação separadamente, santificação separadamente, glorificação separadamente. Não. O Deus Altíssimo, Ele preparou um plano perfeito. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado tudo. Amém, queridos? A nossa verdade prática fala: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa verdade prática, ela resume bem a nossa lição. Meus prezados irmãos, Deus, segundo a sua presciência, Ele elegeu e predestinou para a salvação aqueles que haviam de crer em Jesus e perseverar na fé em Jesus. Não é somente crer, mas é perseverar na fé. E nós vamos ver isso
A Bíblia, ela vai revelar isto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus falando às igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, na revelação que ele deu a João. Então, queridos, ao que vencer? Em todas as cartas, o Senhor Jesus fala que é necessário perseverar, vencer, ser fiel até a morte. Então, queridos, não é somente aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E tem pessoas que pegam esse termo predestinação e dizem: uma vez aceitei Jesus, uma vez eu fui eleito, agora eu estou predestinado para a salvação, porque uma vez salvo, sempre salvo. A palavra de Deus fala de crer em Jesus e perseverar na fé em Jesus. A fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que o Espírito Santo a cada dia nos ajuda a sermos corroborados nele e no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o autor da nossa salvação. Ele é o Redentor. Nós não podemos nos afastar dele. Nós sabemos que ele veio trazer a salvação, que o Pai enviou Jesus Cristo para buscar todo aquele que nele crê. Mas temos que crer e perseverar nessa rocha eterna que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar a vencer nas lutas de cada dia até Jesus voltar. Queridos, a nossa leitura diária de segunda-feira fala sobre o tema Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Terça-feira, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Nós outro dia pregamos sobre esse assunto, que a salvação é para todos. Deus oferece a salvação a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus é que todo homem se salve. É sim, é verdade. A vontade de Deus Altíssimo é que todo homem se salve e nenhum homem se perca, nenhuma pessoa venha se perder. Mas nem todos, como diz aqui a palavra, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A salvação é para todos, Deus quer isso, mas nem todos a recebem de bom grado. Será salvo aquele que receber a Jesus Cristo de bom grado. Nisto aí, queridos, está implícito o que Deus nos concedeu, chamado como livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal, entre salvação e perdição. Ao homem foi dado o direito de escolha, o direito de escolher. Então Deus oferece a salvação para todos, porém nem todos recebem a salvação. Isso é porque o homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolher entre bem e o mal, entre salvação e perdição. Esperamos que escolha Jesus, que é o dom da vida, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, aquele que nos amou primeiro, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, nos abençoando a cada dia. Escolhemos a Jesus Cristo, aquele que voltará para nos buscar e nós reinarmos com ele eternamente. Amém. Quarta-feira, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, olhe para que não caia. Então, se fosse uma vez salvo, sempre salvo, a predestinação não é isso. A predestinação é que Deus, além de nos eleger, ele nos predestinou para a glória. O destino de quem é eleito e persevera na salvação, o destino é a glorificação com Deus, ao lado do Pai nos céus. Então, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. É o que diz a palavra de Deus. Quinta-feira, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Predestinados em quem? Em Cristo. Não existe predestinação fora de Cristo. A predestinação em Cristo para a salvação. Eleitos como igreja, Deus elegeu um povo. Que povo é esse? Igreja. Esse povo tem um destino que foi determinado antecipadamente, um destino que já foi dado de antemão por Deus, que será a glória eterna com ele, mas se perseverar em Jesus Cristo, porque fomos eleitos em Cristo e predestinados em Cristo. Sexta-feira, a predestinação, ela não é dupla, pois ela diz respeito somente às dádivas da salvação. A predestinação que Deus dá é para a salvação.
Deus quer que todo homem seja salvo, que nenhum homem se perca. Jesus explicou isso dizendo: quem nele crê não será condenado. Pronto, crê em Jesus. Mas quem não crê em Jesus, a esse se condena. Por que ele se condena? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então a nossa parte é crer em Jesus e perseverar nele para viver com ele toda a eternidade, ao lado do Pai. Sábado, a salvação é pela graça, ela provém do amor de Deus, e é verdade. A graça de Deus, Tito 2,11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12. Nos diz a palavra de Deus: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tomou abundantemente para conosco em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Meus prezados irmãos, aqui nós vemos o texto da palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, o apóstolo Paulo mostrando a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, tudo isto em Cristo Jesus. Fora de Jesus Cristo não existe eleição. Fora de Jesus Cristo não existe predestinação. A salvação é cristocêntrica, é através de Jesus Cristo e em nenhum outro nome dado entre os homens nós podemos ser salvos. Somente através do nome do Senhor Jesus Cristo, que não somente morreu por nós, não somente ressuscitou por nós, mas também está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e um dia voltará para nos buscar. O comentarista da nossa lição, ele faz a seguinte introdução: a eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então, a doutrina da eleição e doutrina da predestinação, elas estão ligadas entre si, como também a doutrina da vocação, como também a doutrina da santificação, a doutrina da glorificação. Todas as doutrinas estão ligadas entre si, fazem parte do plano glorioso de Deus para a salvação da humanidade. Continuando, nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui nós temos o comentário número 1 falando sobre este tema. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus, ele planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Eu quero até dizer para os irmãos que vamos colocar algumas palavras para que nós possamos entender melhor eleição e predestinação, falando dos seus significados. E esse comentário 1, item 1, ele diz assim, eleição divina. Eleição
traz a ideia de escolha. Pronto. Eleição é isso. Deus escolheu. Ah, pastor, é isso? É. Deus escolheu, antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido para si um povo especial, zeloso de boas obras. Deus escolheu. A eleição faz parte do plano de Deus. E esse povo agora chama-se igreja. Igreja de Deus. Nós não vamos falar aqui de denominação A, nem B, nem C, nem D, nem E, nada disso. Igreja de Deus é aquele povo que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fica firmado nele, Jesus Cristo, que é a rocha eterna, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhando para trás, mas olhando somente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isto é igreja de Deus. Amém, irmãos? E o Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós não poderíamos vencer essas lutas aqui sozinhos, ele nos enviou outro Consolador, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós vamos encontrar isso na palavra de Deus, as promessas do Senhor Jesus, João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 26, vos enviarei outro Consolador, né? O Espírito Santo. Irmãos, na verdade, como compreender as doutrinas da Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo? O apóstolo Pedro descreve que as Sagradas Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Pergunto aos irmãos, quem pode conhecer melhor o livro do que o autor, do que aquele que inspirou? Tem muita gente tentando compreender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Aí reside, muitas vezes, as questões, os debates. E para ser sincero, queridos, eu não sou muito dado a debates, porque o apóstolo Paulo diz isso, rejeita as questões loucas e os debates. Que cada um de nós possamos descer mais na presença de Deus, dobrar o joelho e pedir a ajuda do Espírito Santo. Ele vai nos ajudar. Esses debates, essas questões, o apóstolo Paulo, ele diz que não servem para edificação. Pelo contrário, vamos buscar a presença do Senhor. E eu tenho certeza que quando nós estivermos buscando juntos, na presença de Deus, o Espírito Santo vai estar nos instruindo com a sua sabedoria, né? Que é sem igual, dando-nos o discernimento da palavra, entendimento da palavra dele, que é sem igual. E quando nós nos reunirmos, que formos meditar na palavra de Deus juntos, vamos falar a mesma linguagem, porque temos a mente de Cristo e a revelação da palavra de Deus, segundo o que está escrito. O Espírito Santo vai nos fazer entender o sentido, e não somente o sentido, ele vai nos ajudar a guardar a palavra de Deus, a sermos santos e fiéis em tudo, em todas as coisas, em tudo que nós fizermos, em pensamentos, palavras e obras, porque a vinda do Senhor está às portas, e o Espírito Santo é que vai entregar a noiva do Cordeiro nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nos ares, e só vai ser arrebatado, querido. Nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, irrepreensível, sem mácula e sem manchas. Então, queridos, vamos deixar os debates, vamos pregar a salvação na pessoa de Jesus e que ele está voltando, apesar que tem gente ainda duvidando, mas os sinais mostram que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Não podemos dizer nem o dia e nem a hora, mas os sinais mostram que a vinda do Senhor Jesus Cristo está às portas. Vamos descer mais na presença de Deus. Eu tenho dito até para os irmãos, esse momento que nós estamos passando é um momento mais até de oração e clamor do que de pregação. É verdade. É para ter mais oração do que até pregação. Descer mais na presença de Deus madrugadas, orar, clamar ao Senhor, buscar a Ele pela sua misericórdia. Porque Deus, Ele ama os seus. Ele tem um plano. O plano de Deus é antes da fundação do mundo. Ele determinou de antemão. Ele escolheu. Isso é eleição. Mas determinar de antemão é predestinação. Então lembre, eleição é escolha, predestinação é determinar de antemão. Qual é o destino da igreja? Deus já determinou de antemão.
antes da fundação do mundo, o nosso destino é os céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para reinar com o Pai por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde Jesus Cristo estiver, a noiva do Cordeiro vai estar ao lado dele, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, nós estaremos ao lado dele. E quando ele voltar para reinar no milênio, estaremos ao lado dele. E no final do milênio, que vai ter juízo final, nós estaremos ao lado de Jesus. E depois do juízo, que vai ser novos céus, nova terra, nova Jerusalém descida dos céus, estaremos na eternidade também ao lado dele, do Senhor Jesus Cristo. Nós somos predestinados para isso. Dá para entender agora? Eleição é a escolha que Deus fez de um povo para ser a igreja de Deus. E quem quiser ser salvo, fazer parte dessa eleição, recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fica firme na rocha que é Ele mesmo. E quem faz parte da igreja irrepreensível, estamos predestinados para a glória. Amém, irmãos? Deus escolheu de antemão. Deus escolheu na eternidade e determinou também para nós de antemão qual será o nosso destino. Predestinou, escolheu de antemão que nós estaremos na glória com Ele por toda a eternidade, para aquele que está firme na rocha que é Jesus Cristo, amém? Sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas olhando somente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa introdução que estou dando para os irmãos é para nós entendermos e não termos dúvida quando encontrarmos os vocábulos eleição, que é escolha, Deus nos escolheu, e predestinação, Deus determinou de antemão o nosso destino. A igreja, nós foi escolhida por Deus, foi. A igreja é o povo que vai reinar com Ele, Ele escolheu. E qual é esse destino? Os céus. Amém, irmãos? Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, como eu já falei, a palavra eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus, já falamos aqui hoje. Em Jesus, pois a eleição é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é como foi dito na palavra. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E qual a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Amém, queridos? A palavra de Deus diz, eu vou ler o versículo para que os irmãos vejam como diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 4 da nossa leitura em classe, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, meus queridos, a nossa eleição é para sermos santos e irrepreensíveis nele, no Senhor Jesus Cristo. A igreja foi eleita para ser modelo de santidade, para ser uma igreja irrepreensível. Jesus veio buscar uma igreja sem mácula, sem manchas, amém? Então aí vai dar a ideia também de continuar e perseverar. Não é somente uma vez salvo, sempre salvo, independente do que você vai fazer, não. Eu tenho que a cada dia mostrar Jesus na nossa vida e ganhar outras pessoas, atrair, pelo bom cheiro de Cristo, pelo perfume de Cristo, outras pessoas para o reino de Deus. Então, queridos, nós continuando aqui, temos aqui as condições da eleição, A nossa Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é concedida a todos. Já falamos aqui, João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é oferecida a todos. Amém? Glória a Deus. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu arrependimento, de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É preciso crer nele, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Receber a Jesus é oferecida a todos, mas o homem precisa receber a salvação que Deus preparou em Jesus Cristo nosso Senhor. Entretanto, esse meio não é através dos nossos méritos, você não é meritório, e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus.
Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Jesus Cristo, e não pelas obras de cada pessoa. É pela graça. Amém, irmãos? Não é pelas obras. Aí que fala ainda da vida santa e irrepreensível. Essa vida santa e irrepreensível que o nosso comentarista ele colocou aqui na eleição, é porque Deus nos elegeu para isso. Uma vida santa e irrepreensível. Aí já vai entrar os aspectos também da santificação, que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é viver de qualquer maneira, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, do Deus Altíssimo. Então, meus queridos, nós temos que olhar que esses termos apontam para uma santificação, apontam para um padrão ético, para um padrão moral, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida em que nossos pequenos atos e nossos maiores atos, em tudo que nós venhamos agradar ao Deus Altíssimo que nos elegeu em Cristo Jesus. O item 4 do comentário 1 fala a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda sérias advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, né? Aqui, quando fala em impureza, a palavra no grego é porneia, está incluído fornicação, está incluído adultério, está incluído prostituição. Tudo isso é pecado contra Deus, e quem comete tais obras não pode herdar o reino dos céus. A palavra de Deus nos revela que a santificação ela é necessária para entrar no reino dos céus. Então, meus queridos, não é algo que é a opinião de A, ou de B, ou de C. Nós temos que entrar pela porta, que é Jesus. Então, nós temos que amar mais a nossa salvação do que qualquer coisa nesta terra. Amém? Continuando, meus queridos. O comentário de número 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, observemos que predestinar está relacionado ao destino dos eleitos. Amém? Eleitos, fomos escolhidos para uma vida santa, irrepreensível, aqui na terra, fazendo a obra de Deus, mas o nosso destino não é aqui. Nós temos um destino glorioso. Estamos aqui de passagem. Lembra de Israel no deserto? Até chegar em Canaã, eles estavam de passagem no deserto, mas o destino era Canaã. O nosso destino é a Canaã celestial. Jesus disse que ia preparar lugar, vou preparar-vos o lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. É João capítulo 14, no versículo 1 ao 3. E ele já foi preparar lugar. Nós estamos esperando que ele venha nos buscar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda que alguns não creiam, nós preferimos confiar em Jesus. Tem gente que não acredita que o milênio, não acredita na salvação de Deus, não acredita em novos céus, nova terra, não acredita que Deus vem arrebatar a igreja. É porque eles não creem na palavra de Deus. E é necessário crer em Jesus, como diz as sagradas escrituras. Ele prometeu, e eles passarão os céus e a terra, disse o Senhor Jesus Cristo, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus queridos, a predestinação, a palavra predestinar, mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade por Deus. Ele determinou de antemão, vamos reinar com ele por toda a eternidade. Então, meus queridos, determinar, a palavra que fala determinar, literalmente determinar antes, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange, olha, o que acontecerá ao povo escolhido. Então, meus irmãos,
As bênçãos de Deus já foram determinadas para o povo de Deus de antemão. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Ele escolheu o povo, que é a igreja, e quem faz parte da igreja foi através da doutrina da predestinação. Deus já determinou de antemão, isso é predestinar, as bênçãos para nós, tanto as materiais aqui na terra, como principalmente as espirituais. Deus vai nos guardar aqui na terra de todos os males, vai nos abençoar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra do mal. Tudo isso é bênção, Deus já tinha determinado isso. Mas tem coisas maiores ainda, as bênçãos espirituais. O Senhor Deus, ele vem arrebatar a sua igreja, ele vai coroar a sua igreja. Jesus, quando vier cumprindo a ordem do Pai de arrebatar a igreja, o Deus Altíssimo vai enviar seu Filho Jesus Cristo para nos arrebatar. E quando Jesus nos arrebatar, nos ares, ele vai coroar a sua igreja antes de entrar na presença do Pai. Jesus diz: eis que meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E ele vai galardoar a igreja, bênçãos espirituais. Vamos entrar no reino dos céus, bodas do Cordeiro, na presença do Deus Altíssimo, por toda a eternidade. A Bíblia ainda fala que quando ele voltar com poder e grande glória, nós reinaremos com ele aqui no milênio. Após o milênio, vai haver o juízo final, estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. A igreja estará no juízo, mas não para ser julgada, mas estará ao lado do Senhor Jesus Cristo. Depois do juízo final, a Bíblia diz: nova Jerusalém descida dos céus, né? Haverá novos céus e nova terra, será a eternidade, estaremos com Jesus por toda a eternidade, reinando com ele. Meus queridos e amados irmãos, essas bênçãos já foram determinadas de antemão por Deus. E eu quero dizer que aí sim, essas bênçãos determinadas por Deus são garantidas pela própria soberania do Deus Altíssimo. Deus está dando ao homem o direito de escolher. O homem tem a oportunidade da salvação. Algumas pessoas não creem, mas a porta da graça um dia vai ser fechada. A Bíblia revela essas dispensações que as pessoas muitas vezes não creem. Eu pergunto a vocês: no juízo final haverá graça? Medite. Haverá graça no juízo final? Não. Ali vai ser exatamente a justiça de Deus. Porque vai entrar na eternidade todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, antes de vir o fim. Então a palavra de Deus, as doutrinas estão todas interligadas. A hora de aceitar Jesus é agora. Estamos com a oportunidade de receber a salvação, e as pessoas estão virando as costas para a palavra de Deus. Eu creio que muitas pessoas, em meio às lutas e tribulações, vão descobrir que tudo nesse mundo passa, tudo passa nesse mundo, mas vão descobrir que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ficar firmados na rocha que é Jesus, vamos estar perto dele, a cada dia agradando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sejamos agradáveis ao Deus Altíssimo em todas as coisas, firmados na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aqui fala mais ainda: filhos por adoção. Deus também nos predestinou para isso. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos, fomos eleitos como filhos, segundo o beneplácito, o favor da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor, foi o que moveu o coração de Deus para nos adotar como filhos. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo e somos seus filhos. Essa posição é uma posição que nós não merecíamos ter. É pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Contudo, aprouve ao Pai nos fazer seus filhos por adoção. Então nós fomos, na
predestinação, uma presciência de Deus. A palavra fala de eleição, de escolha, escolheu a igreja, mas agora Deus nos predestinou para sermos seus filhos amados, herdarmos todas as coisas juntamente com Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus nos amou, tanto que ele nos amou, como eu já falei hoje aqui pela manhã, que ele disse: e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, disse o Senhor Jesus Cristo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, além de eleitos, somos predestinados para estar ao lado de Jesus a toda a eternidade, reinando com ele, ao lado dele. Amém, meus queridos? Isso é o amor de Deus que nos garante tudo isso. Aqui fala no comentário 2:3, privilégio da adoção. Já até falei isso aqui hoje. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. O pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai nos reconciliou com Deus, né? Adotando-nos agora como filhos, nos escolhendo, nos predestinando para sermos filhos de Deus, e somos agora através de Jesus Cristo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa essa analogia de adoção, eu já expliquei aqui. E agora, as promessas de Deus têm se cumprido e vão continuar se cumprindo nas bênçãos que já foram predeterminadas por Deus, predestinados por Deus para sermos abençoados na terra, nos céus, nesta vida e por toda a eternidade. Amém, meus queridos? Resta ficarmos firmes na rocha que é Jesus. Então, queridos, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos através do sacrifício de Jesus Cristo, para louvor da glória de Deus. É por isso que eu disse que doutrinas como eleição, predestinação, vocação, santificação, glorificação, todas essas doutrinas estão interligadas. O comentário 3, último comentário, sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de Deus de bênçãos materiais, mas principalmente das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo Jesus e por seu incalculável amor. Aqui nós temos o comentário 3:1, fala assim: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30, mas Deus anuncia agora em todo lugar que todos os homens se arrependam. Essa é a vontade de Deus. Discurso de Paulo no Areópago. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, aqui nós temos também Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios também, como nós acabamos de ler aqui. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, mas a predestinação é para a salvação, desde quando a pessoa receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o critério: crer em Jesus e ser salvo. Salvo por Ele, por meio da sua graça, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Crendo em Jesus, a Bíblia diz: quem nele crê não será confundido. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns para a salvação, que vão para o céu, e que outros vão para o inferno. Quem faz essa escolha aí é o homem. Aí entra a questão do livre-arbítrio. É uma questão também que coexiste, duas doutrinas coexistem juntas. É a doutrina da soberania de Deus e do livre-arbítrio dado ao homem. Alguns dizem: como é que Deus é soberano e concede ao homem o direito de escolher? Deus devia determinar tudo. Quem disse que é assim? Nós bem sabemos disso. Nós somos seres humanos. O Deus nos dá o direito de escolha. Às vezes tem momentos que você está com a fé inabalável. Jesus, e eu estou aqui te servindo, fazendo toda a tua vontade e te servindo, guiado pelo teu Espírito e fazendo a tua obra. E alguns irmãos pensaram: o pastor estava tão bem fazendo a obra de Deus,
e vem conversar comigo, pastor, aconteceu algo assim, que eu perguntei, pastor, será que aquela promessa que Deus me fez é aquilo mesmo? Eu digo, mas Deus não prometeu na sua palavra, né? Que todo aquele que está firmado na rocha que é Jesus, que Deus cuida de nós, né? Ele provê, apesar das situações difíceis. A Bíblia diz que Deus, ele alimenta as aves do céu e não vai alimentar os seus servos. É verdade, pastor, não vai faltar, queridos. Deus é Deus da provisão. Nós temos que crer incondicionalmente nas palavras de Deus. Eu não sei de onde vem o socorro, mas eu sei que vem, que Deus vai mandar. Pastor, e o socorro vem. Deus age de maneiras maravilhosas. E depois nós voltaremos aqui para agradecer. O livramento que Deus dá. Deus está nos dando livramento nesses tempos de crise, de doença, tanta coisa. Deus está guardando, livrando de todo mal. Porque Ele é maravilhoso. Ele que cuida de nós, Ele que provê todas as coisas. Então nós temos que crer nele. Agora eu pergunto, é típico do ser humano passar por alguns momentos de dúvida, e passar por alguns momentos em que, será que a promessa vai cumprir? Vamos crer nele, vamos colocar nossa fé nele, porque isso que eu digo aos irmãos, né? Não podemos ficar como as ondas do mar, como o Tiago diz, que vão e que vêm. Ora crê, ora não crê. Vamos crer no Senhor. Apesar de todas as intempéries, Deus é todo poderoso para dar vitória à sua santa e amada igreja. Fomos eleitos como igreja de Deus e fomos predestinados por Deus para chegar na glória, herdarmos com Ele todas as coisas, novos céus e nova terra. Vamos crer no Senhor Jesus, apesar de sermos tão falhos. Mas o Espírito Santo de Deus, isso que eu quero dizer, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar e nos fortalecer. Por isso que eu disse que é tempo de cada dia mais descer na presença de Deus, orar, jejuar, consagrar, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos corrobore pelo seu Espírito Santo, de poder, sabedoria, unção e virtude. Então, queridos, continuando, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano foi de redimir a humanidade, antes da criação do homem, antes da fundação do mundo, diz a palavra. E também de definir o destino dos crentes que estava estabelecido. Ele escolheu um povo, e esse mesmo povo ele já determinou o destino de antemão, predestinou reinar com ele para toda a eternidade, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pronto, isso é plano de Deus. Basta crermos, ficarmos firmes na rocha que é Jesus, para desfrutarmos de tudo isso, amém, irmãos? Que Deus preparou para nós. Aqui consiste na sublimidade dos propósitos eternos de Deus, em prover a salvação para todos. Isso é o amor de Deus. A salvação é oferecida para todos. Me perdoem eu insisti tanto isso, mas que eu tenho ouvido muitas pregações na internet, que a pessoa dizendo que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição. Deus predestinou a humanidade para a salvação. Adão, Eva, os descendentes todos. Agora eu pergunto, se a salvação é oferecida a todos, Tito 2,11 diz isso, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O problema, queridos, é que nem todos recebem a Jesus Cristo. Tem pessoas que passam para o outro lado da calçada, quando a gente vai entregar um folheto falando do amor de Deus, no corpo a corpo, pregando no evangelho a toda criatura. A igreja de Deus faz, esse é o papel da igreja. Tem gente que passa para o outro lado, com aversão ao evangelho. A pessoa tem que se dobrar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo para que seja salvo. Amém? E Deus continua de braços abertos a receber. Aí é o livre-arbítrio do homem. É o homem agora que tem que fazer essa escolha. Escolher Jesus Cristo, crer nele, ficar firmado nele, que é Jesus, a rocha eterna, para sermos salvos. Conclusão da nossa lição, queridos. Nós temos aqui, a conclusão nos diz assim: Cristo morreu por todos, graças a Deus. Ainda tem gente que discute isso. Tem gente que diz que Jesus não morreu por todos, não. Que morreu somente por um grupo seleto de pessoas. Acredite no que eu estou te dizendo. Só tem um grupo seleto que Jesus morreu por esses. Isso não é verdade. Ele morreu por todos. Ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém, amém, amém. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores.
é a conclusão da nossa lição. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus nos elegeu em Cristo e também nos predestinou em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo, nos elegeu, é isso, nos escolheu em Cristo, e nos predestinou em Cristo, determinou o nosso destino de antemão, amém? O reino dos céus, oh aleluia, para toda a sua santa e amada igreja. Nos elegeu em Cristo, nos predestinou em Cristo, né? Que nós creríamos nele, e não somente creríamos, não somente crer nele, mas também que haveria de perseverar na fé em Cristo. Não é somente crer, é perseverar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nos diz a palavra de Deus. Perseverar na fé, viver em santidade, doutrina da santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Receber a filiação divina, adotados como filhos, recebemos a adoção de filhos, né? E agora clamamos, Abba Pai, querido Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor. E também a desfrutar todas as bênçãos, oh glória a Deus, todas as bênçãos, não só materiais, queridos, mas também todas as bênçãos espirituais, glória a Deus, que já foram divinamente estipuladas, estabelecidas por Deus, determinadas por Deus de antemão, antes da fundação do mundo. O plano maravilhoso de Deus para a salvação. Nós vamos ter assim muita alegria, não somente de pregarmos o Evangelho, de levarmos essa mensagem, mas quando naquele dia chegarmos na presença do Pai, oh Pai, graças te damos porque chegamos aqui. Oh aleluia, graças te damos em teu nome, em nome de Jesus Cristo teu Filho, Jesus Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças te damos pelo teu Espírito Santo Consolador, que tu nos fizeste chegar na tua presença, nas bodas do Cordeiro, na presença de Deus, e estarmos reinando com Jesus por toda a eternidade. Oh irmãos, nós vamos estar dando glórias ao Pai na sua presença, e já comecemos desde agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a toda a santa e amada igreja, a todo o povo de Deus, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.